noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa noite. Temos assim condições de compreender bem a mensagem que será transmitida para nós mais uma vez. Bom, primeiro, falando sobre o desafio, que me foi colocado de estar aqui. Foi quarta-feira que o George me ligou pedindo para que eu estivesse aqui hoje, me convidando para estar aqui. Primeiro, para mim é sempre uma honra, é sempre um prazer e é uma necessidade aceitar esses desafios, gente. Eu já estava um tempo já sem ser convidado para fazer palestra em lugar nenhum. É a maneira da espiritualidade dizer: você já tirou férias o tempo suficiente, está na hora de voltar a trabalhar, né, meu filho? E aí surgem os desafios assim de última hora. São os trabalhadores da última hora e a gente tem que aceitar, mesmo sendo de última hora, a gente tem que aceitar. É uma questão de nós estarmos sempre preparados para poder entender e aceitar o chamado de Jesus ao trabalho. É uma questão de nós estarmos sempre em dia com as nossas obrigações, para que quando surjam essas oportunidades, a gente tenha condições de aceitar. É lógico que desafios há em nossa vida e inúmeros outros, e que às vezes nós não conseguimos lidar muito bem com esses desafios. É lógico. Mas há desafios que são perfeitamente aceitáveis e a gente consegue transpor e cumprir bem essas missões que nos são dadas. Esse aqui, por exemplo, é um prazer sempre estar aqui. Eu agradeço pelo convite sempre que posso de estar aqui com vocês. E no tema de hoje, em que nós vamos conversar um pouco sobre a Páscoa, e eu estava refletindo hoje sobre esse tema, e refletindo sobre o tema, pensando um pouco sobre essa questão: o que significa a Páscoa para nós, o que significa todo esse simbolismo da Páscoa para nós. E algo me chamou muito a atenção, porque eu pude perceber o seguinte: como que nós mudamos de opinião com tanta facilidade? Como que nós, seres humanos, mudamos de opinião, mudamos de lado com tanta facilidade? Hoje, que na tradição católica é comemorado o Domingo de Ramos, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, montado no ombro de um burro, aclamado pelo povo. Era ali a coroação do Rei dos Reis. Era Jesus entrando em glórias em Jerusalém. 5 dias depois, gente, 5 dias depois, nós vemos esse mesmo Jesus crucificado na sexta-feira. Será comemorado na próxima sexta-feira santa, será relembrado o sacrifício de Jesus na cruz. Como que a opinião daquele povo mudou em tão pouco tempo? E como que nós percebemos como as coisas estão atualmente na humanidade, não só no nosso país, mas no mundo. Nós percebemos que as pessoas mudam também de opinião muito rápido. Aquele que hoje é colocado no pedestal é jogado à lama amanhã com muita facilidade. As redes sociais então potencializam isso ainda mais. E nós percebemos o seguinte: muda-se o cenário, muda-se o teatro, mas os atores são os mesmos. O enredo da peça teatral é o mesmo. A situação é a mesma. Aquele que era exaltado um dia, 5 dias depois estava sendo crucificado como um bandido, como o pior dos criminosos que podia existir. Estava sofrendo a maior das humilhações que poderia ser imposta a uma pessoa. Fizeram isso com Jesus. E às vezes a gente se desespera tanto quando nós somos alvo de algum comentário malicioso, nós somos alvo de alguma fofoca, nós passamos por uma dificuldade e a gente se desespera e questiona a Deus: por que, Deus, eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer passar por essa situação? E é isso, quando acontece alguma coisa dessa comigo, eu começo a ter esse questionamento interno. Me lembro muito de uma frase de Valdo Franco que diz o seguinte: mas se ao ramo verde fizeram aquilo, que dirá a mim que sou um galho seco? O que não vão fazer comigo? E é verdade. Se fizeram aquilo com Jesus, por que eu tenho que esperar facilidade na minha vida? Se o Rei dos Reis não as teve, se o ser mais perfeito que já passou pela face da terra não teve nenhuma, por que eu espero ter essas facilidades? E quando nós falamos da Páscoa, nós nos lembramos muito ao sacrifício de Jesus na cruz. E aí algumas pessoas que vêm dizer que Jesus morreu para lavar os pecados da humanidade. Quem dera fosse assim.
Se isso fosse verdade, nós não continuaríamos cometendo os mesmos crimes há décadas, há milênios. Há várias e várias encarnações nós passamos cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos crimes. E fazemos então essa festa, essa pseudo-comemoração, que chega a ser até um pouco mórbido, para mim, tá, gente? Chega a ser um pouco mórbido. Eu estou comemorando que alguém foi pregado numa cruz. Eu relembro disso todos os anos. Mas já que isso acontece, deveremos então dar o sentido real para essa lembrança. Deveríamos então começar a dar a importância necessária para essa lembrança, que é nos lembrarmos de alguém que tanto me amou, que se deu na cruz como um exemplo de como eu devo fazer, de abnegação total, de entrega total da sua vida em prol do outro. Esse é o principal exemplo de Jesus na cruz. É mostrar que quando se ama de verdade, não há limites para o amor. Quando se ama de verdade, não há limites para aquilo que se possa fazer em honra do ser amado. E Jesus tanto nos amou, que deu a sua vida para nos mostrar como proceder. Foi mais um exemplo que ele nos deixou aqui enquanto encarnado nessa terra. Embora tenha deixado inúmeros outros, esse foi mais um exemplo que ele nos deixou. Porque ele, o maior inocente de todos, aquele que não havia mácula nenhuma em seu caráter, nenhum vício de caráter havia em Jesus, passou pela terra amando sempre, fazendo o bem sempre. Ele tinha todo o direito de se defender e não se defendeu. Aguentou as calúnias que proferiam contra ele. Não deixou de ser firme, não baixou a cabeça em momento algum, gente. A sua firmeza de caráter foi total em todos aqueles momentos. Mas ainda assim, poderia ter acusado de volta e não fez. Compreendeu o momento de cada um. Porque é isso que o amor verdadeiro faz. Nos traz compreensão. Quem ama, compreende. Quem ama, aceita o momento do outro. Quem ama verdadeiramente, jamais calunia. Quem ama de verdade, jamais repreende sem sentido, jamais humilha, mas a repreensão é sempre no sentido de melhorar aquele que é amado. E esse foi o principal exemplo de Jesus na cruz. Se é assim que vocês querem agir, ajam assim. Vocês estão cometendo um erro, mas eu entendo que é o momento de vocês cometerem esse erro. E eu os amo nesse momento mesmo em que vocês cometem esse erro. Notem, gente, como foi todo o processo de Jesus até a sua crucificação. Tudo que aconteceu com ele, um julgamento armado, cheio de mentiras, testemunhas compradas, acusações falsas, distorcendo totalmente aquilo que ele havia dito. E hoje nós vemos as mesmas situações acontecendo com uma gama de pessoas. Hoje nós vemos pessoas que distorcem as notícias, distorcem informações a seu bel prazer, para controlar a mente das pessoas. E nós nos deixamos ser massa de manobra. Ele já passou 2000 anos, mais de 2000 anos, desde quando Jesus passou pela terra, desde quando ele foi crucificado. É muito tempo. E nós continuamos caindo nos mesmos truques, nas mesmas armadilhas. Nós continuamos repetindo os mesmos velhos hábitos que já não deveriam mais fazer parte de nós. 2000 anos depois, eu continuo acreditando em pessoas que só querem nos controlar para tirar o melhor proveito de nós. E nós vamos, porque é mais confortável. É muito melhor simplesmente acreditar no que o outro me diz do que pensar por mim mesmo, do que racionalizar aquilo, interiorizar a informação que eu recebo e refletir, raciocinar se realmente aquela informação é melhor ou não. Eu tenho um grande amigo que ele fala que crer é um conforto, pensar dá muito trabalho.
E é a mais pura verdade, gente. É a mais pura verdade. Então é muito melhor eu acreditar naquilo que me dizem, como foi naquela época. Éramos nós que estávamos lá. Muitos de nós que estamos aqui hoje estávamos lá participando daquele julgamento. Estávamos lá depois, escolhendo a Barrabás em detrimento de Jesus. Nos deixamos conduzir. Nos deixamos levar pelas mentiras. Nos deixamos chegar ao extremo de permitir um inocente ser crucificado. Então a Páscoa para nós, ela tem que ser um momento sim, de reflexão e de agradecimento a Jesus pelo seu exemplo. E de agradecimento a Jesus por aquilo que Ele nos deixou, por aquilo que Ele nos dá todos os dias. Nós não seguimos nenhum desses simbolismos da Páscoa. A Igreja Católica tem uma série de rituais referentes à Páscoa. E nós não seguimos nenhum. Porque nós já entendemos que o sentido da Páscoa para nós é outro. Nós já entendemos que essa comemoração da ressurreição de Cristo ao terceiro dia, ela é sem sentido, visto que Jesus não ressuscitou. Ele ressurgiu, voltou do plano espiritual ao plano físico, em corpo semimaterial, mas nós estamos falando de um espírito extremamente evoluído, que consegue entender e controlar muito bem as leis gerais do universo, a ponto de adensar o seu perispírito para que ele pudesse ser tocado pelos seus apóstolos. Então ele ressurge e passa mais 40 dias em companhia dos seus apóstolos, ensinando a eles já uma série de outras coisas que eles precisavam aprender para a missão que eles tinham que empreender depois. Para que eles pudessem ser verdadeiros propagadores do Evangelho, propagadores da Palavra de Deus. São esses exemplos de Jesus que nós precisamos comemorar sempre. Nós precisamos relembrar, precisamos refletir sobre eles. Precisamos entender o seu real significado. Porque quando nós falamos de Páscoa, gente, sinceramente, é o Pessah, é a festa da passagem. Nem cristã essa festa é. Ela é uma festa judaica. Iniciou-se lá no Velho Testamento. Nós temos lá o relato na Bíblia. Foi a última praga do Egito. Não é? Foi a última praga lançada por Moisés sobre o Egito. O faraó não permitia que o povo saísse de lá. Por mais que o país fosse castigado. Praga após praga. É assim que está descrito na Bíblia, narrado na Bíblia. E o povo não podia sair de lá. A última praga do Egito foi a morte de todos os primogênitos do Egito. É o que vem escrito na Bíblia. E para que o anjo vingador do Senhor, como diz a Bíblia, não assassinasse também os primogênitos dos judeus, eles tinham que matar ou um cabrito ou um cordeiro e fazer uma marca com o sangue desse animal na porta de suas casas. E aí o anjo do Senhor passaria direto por aquela casa e não entraria ali, não cometeria o assassinato ali de filho de nenhum hebreu. E assim foi feito. E a partir deste momento foi que o faraó resolveu libertar o povo hebreu, deixar que eles fossem embora. Notem bem, na época de Jesus já se comemorava já no templo de Jerusalém essa festa. É uma festa comemorada pelos judeus, em que eles relembram tudo aquilo que foi feito durante essa passagem. Eles matam até hoje, matam um cabrito, matam um cordeiro, eles assam pães sem fermento e comem a carne do cordeiro com pães sem fermento. E o cordeiro ele é preparado com uma série de ervas especiais. Até hoje eles fazem assim. É a tradição que eles seguem até hoje. Quando o cristianismo, através da Igreja Católica, tomou para si essa festa, incutiu nela uma série de elementos, até que hoje ela já não é mais relembrada nem como uma festa judaica, única exclusivamente. A festa da religião católica já não lembra mais aquilo que os judeus faziam. Mudou-se totalmente o contexto, mas o sentido é o mesmo.
relembrar um fato marcante da nossa história. Assim como a saída do Egito é para os judeus, a crucificação de Jesus é para os cristãos um fato marcante da nossa história. É para nós um fato a ser relembrado, mas não através das velhas tradições. Essas tradições já não servem mais para nós. Jesus veio nos dar um novo entendimento da vida. Jesus veio nos mostrar um novo sentido. E mesmo seu ressurgimento ao terceiro dia, vem nos mostrar que ele, assim como nós, temos condições de vencer a morte. De que a morte é só uma passagem. De que quando nós desencarnamos, nós simplesmente passamos um portal para uma outra dimensão. E é um novo mundo que se estende à nossa frente. É uma nova condição de vida. Até esse exemplo vem nos trazer Jesus. Ele mesmo é que diz lá no seu Evangelho: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nessa passagem da Páscoa, é Jesus dizendo: tem de bom ânimo, a morte não existe. Entendam, agora eu estou numa outra dimensão da vida, uma dimensão que todos nós já estivemos, embora não lembremos, e daqui a um tempo estaremos novamente, porque esse é um processo natural para nós. Jesus vem nos mostrar que isso é natural para nós. São provas de amor que Jesus vem nos dar. Jesus, durante a sua encarnação aqui na Terra, ele continuou dando a sua vida por nós todos os dias. Muito antes do que o seu sacrifício na cruz, entre aspas. Sacrifício depende de um ponto de vista. Tenho certeza que para Jesus não foi sacrifício algum. Para ele foi a suprema alegria se doar por nós naquele momento. Nos dar mais aquele exemplo. O amor é capaz de coisas fantásticas, gente. O amor é capaz de coisas inimagináveis. O amor verdadeiro é capaz de nos tirar da nossa zona de conforto e nos fazer passar por situações que nós não imaginaríamos passar se não amássemos verdadeiramente. Agora, eu estou falando do amor verdadeiro. Aquele amor descrito tão bem por Paulo em sua segunda carta aos Coríntios. O amor que é misericordioso, que é paciente, que não se regozija com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. O amor que não sente inveja, que não se enraivece, que não quer o mal. Não, esse amor que nós confundimos, né? Paixão com amor, é o sentimento de posse com amor. E é assim que nós fazemos muitas vezes. É o meu marido, é a minha esposa, é minha namorada, é meu namorado, é meu noivo, minha noiva, é meu amigo, é minha mãe, é meu pai, é tudo meu, tudo meu. Quando na verdade nós nos esquecemos que ninguém nos pertence. As pessoas passam pela nossa vida, pelo tempo em que elas precisam passar, e quando esse período termina, elas vão embora. É um processo natural, gente. É assim que acontece. Há pessoas que vêm na nossa vida e passam pela nossa vida uma semana, um mês, e cumpriram o seu papel durante esse tempo, e nós cumprimos o nosso papel na vida dela durante esse tempo, e depois os caminhos da vida se desencontram, e vai cada um para um lado, vai cada um fazer outras coisas. Há pessoas que passam pela nossa vida e ficam conosco 50 anos, 60 anos, não sei. E a vida é assim. E é assim que as coisas acontecem, independente do grau de envolvimento que se tenha, do tipo de envolvimento que se tenha, não importa. As pessoas estão na nossa vida pelo tempo em que elas precisam estar. E quando não precisam mais, elas vão embora. Mas nós temos um sentimento de apego que é terrível. E muitos relacionamentos abusivos se dão por conta disso. É o sentimento de apego. Então, às vezes, a gente está num relacionamento e a gente atura as maiores barbaridades do outro. Porque na nossa cabeça, mas eu não posso perder esse aqui, porque se eu perder esse aqui eu não arrumo outro. Como que não, gente? Tem 7 bilhões no mundo, de pessoas no mundo, gente. É gente pra caramba. É muita gente. Claro que consegue. E se não conseguir também, gente? É um problema? Pode até ser. Para aqueles que não conseguem ser felizes consigo mesmos. Que é algo complicado, eu sei, gente. Mas dá para ser feliz consigo mesmo.
Vinícius de Moraes, uma das suas músicas, diz que é impossível ser feliz sozinho. Em parte. O ser humano é um animal social. Nós todos somos animais sociais. A gente precisa do contato, precisa da convivência, precisa do envolvimento. Isso é natural para nós. Quando a gente vê uma pessoa que busca o isolamento o tempo todo, busca se afastar das pessoas, não quer se relacionar com ninguém, não quer ter amigos, não quer nada, nem com a própria família a pessoa quer se relacionar. Essa pessoa tem um problema, precisa de ajuda, provavelmente está passando por um processo depressivo, precisa de acompanhamento, precisa de ter alguém próximo a ela que a ajude a sair desse estágio, porque esse não é o estágio natural para nós. Mas também, quando nós vemos pessoas extremamente apegadas aos outros, querem praticamente viver a vida de outra pessoa. E aí nos relacionamentos vem aquelas frases, já falei para vocês sobre isso, mas vale repetir. Aquelas frases que eu adoro, são maravilhosas. Eu só sou feliz com você. Sem você eu não vivo. Gente, quanta barbaridade. Sem você eu não vivo. Você é a luz dos meus olhos. Aí a pessoa olha, que romântico nada, gente. Essa pessoa está colocando a vida dela na sua mão. Isso é grave. Isso é perigoso. Você é a razão do meu sorriso. Eu me assusto. Se alguém fala isso pra mim, eu me assusto logo. Gente, mas não pode. Como assim eu sou a razão do seu sorriso? Eu posso ser uma pessoa com a qual você se sente bem, de estar ao lado. Verdade, a gente se dá bem, a gente se compreende, a gente conversa, tem boas conversas. Nosso relacionamento é bom em todos os níveis, isso é maravilhoso. Agora dizer que se eu não estiver com você, você não vai mais sorrir, isso é patologia, gente. Isso não é saudável, não. Não aceitem isso. Não vivam a vida dos outros. Nós estamos aqui para aprender a nos libertar dessas amarras. É para isso que nós estamos aqui. É isso que significa todo esse simbolismo de Jesus nos seus últimos dias com seus apóstolos. Quanta coisa aconteceu nessa última semana até que Jesus fosse crucificado. Um dia antes dele ser crucificado, ele estava jantando com seus apóstolos, lavando os pés de cada um deles, dando mais uma lição de humildade, se colocar à disposição do outro. Mas se nós formos analisar bem a vida de Jesus, ele foi totalmente disponível para nós, o tempo inteiro. Ele estava ali, se colocava à nossa disposição, mas em momento algum ele deixou que abusassem da confiança dele. Quando ele percebia que tinha alguém sendo malicioso para cima dele, quando ele percebia que alguém estava tentando abusar da confiança dele, ele chamava a atenção na mesma hora. Quando chegou para ele um homem e falou, bom mestre, e ele sabia que aquele homem estava sendo totalmente irônico com ele, e ele olha para aquele homem e fala assim, bom? Por que me chamas tu de bom? Mestre, eu aceito, porque eu sou, mas bom só nosso Pai que está nos céus. Olha a lição, uma pessoa que sabia exatamente o seu lugar nesse mundo, se colocar para o outro. E falta isso para nós muitas vezes, sabermos nos colocar para o outro, assumir o nosso espaço naquele momento. Ou quando alguém o criticou porque estava curando um cego num sábado, e ele olhou para aquelas pessoas, raça de víboras, sepulcros caiados, vós sois brancos por fora, mas cheios de imundícies por dentro. Vós sois guias cegos. E quando um cego guia um cego, acabam ambos caindo no abismo. As palavras de uma pessoa que sabia exatamente o que dizer. Era todo amor e bondade, Jesus. Mas também era justiça. Também sabia se colocar no mundo. E o amor também faz isso. O amor chama a atenção na hora certa, na hora que tem que chamar. Sem soberba, sem vaidade, sem se colocar acima do outro, mas mostrar para o outro qual é o seu papel nesse mundo. Essa é uma das características do amor, é saber se colocar nesse mundo. Aquele que ama, ama incondicionalmente. Ama apesar de, e não por causa de. Nosso amor ainda é assim. Nós amamos por causa de, ao invés de amarmos apesar de. Ou nós achamos que amamos por conta disso.
Nós amamos muitas vezes, ou achamos que amamos, nos atraímos pelo outro, por aquilo que o outro pode dar para nós muitas vezes. E eu não estou falando aqui de coisas materiais não, gente. Pode ser também, mas pelo suporte emocional que eu acho que o outro pode me dar, que nós adoramos fazer as outras pessoas de lixeira para os nossos lixos emocionais. A gente adora fazer isso. Então eu estou num relacionamento e eu gosto de ficar despejando o meu lixo emocional em cima do outro. E eu não estou nem aí se o outro está preparado para isso. E invariavelmente não está. Nem tem que estar, gente. Ninguém tem que estar preparado para ser lixeira emocional de ninguém. Não existe isso. Não existe isso. Nós estamos aqui para aprender mutuamente um com o outro. É lógico, se eu estou num relacionamento com alguém que eu confio, seja um amigo, seja um namorado, uma namorada, ou seja um relacionamento com meu pai, com a minha mãe, eu confio neles, um irmão, não importa. É lógico que se eu tenho um problema, eu vou querer desabafar com o outro, eu vou querer conversar, isso não tem problema nenhum. O problema é quando nós colocamos tudo nas mãos da outra pessoa. E a outra pessoa não sabe lidar bem com isso, não tem que saber, não vai saber. E vai errar na condução desses problemas, porque não são delas, são nossos. Quando eu coloco um problema meu, uma dificuldade minha na mão de outra pessoa, para outra pessoa resolver para mim, não dá certo nunca. Simplesmente porque o outro vai tentar resolver aquele problema sobre a ótica dele, que não é a mesma que a minha. As necessidades do outro não são as mesmas que as minhas. Então ele vai tentar resolver esse problema sobre uma outra ótica que não é a minha. E vai dar problema, gente. Vai dar ruim, vai dar errado. E o que é que nós fazemos quando dá errado? A gente culpa o outro. Porque eu confiei em você e olha só o que você fez comigo. É lógico. E se o outro tiver um mínimo de raciocínio, virar e falar assim, mas você confiou porque quis. Eu não te pedi nada, você quis me dar o seu problema para eu resolver. Eu não pedi seu problema para eu resolver. A gente vai ficar com mais raiva ainda. Olha só que abuso. O que é isso? Então nós vamos vivendo as nossas relações de maneira dependente. Quando na verdade nós não deveríamos ser dependentes do outro. Nós deveríamos caminhar em pé de igualdade, aprendendo um com o outro. Gente, conviver é uma arte difícil de aprender. Mas quando a gente aprende, não retrocede, não desaprende mais. Conviver tem as suas nuances, tem as suas dificuldades. É claro que tem, gente. Lógico que tem. Vocês imaginam como é que era com Jesus? Conviver só com 12 pessoas na intimidade dele. Era ali os apóstolos ali. É lógico, aí tinha a mãe dele, de vez em quando estava junto, tinha algumas outras pessoas mais próximas que caminhavam junto com eles. Mas na intimidade dele, durante a sua vida de pregação pela terra, durante os anos em que ele caminhou pela região da Judéia, pregando a palavra de Deus, realizando todos aqueles fenômenos que ele realizava, ele conviveu com 12 pessoas, extremamente diferentes uns dos outros, muito diferentes uns dos outros, personalidades diferentes, vontades diferentes, queriam coisas diferentes, falavam de maneira diferente, nem todos tinham a mesma origem. Então eram pessoas que, se não fosse por Jesus, não conviveriam em sociedade, porque eles eram de mundos totalmente diferentes. E era Jesus que estava ali com eles. E se a gente for olhar no Evangelho, há casos ali descritos, narrados, em que eles brigavam um com o outro. Por exemplo, brigavam até para saber quem era o preferido de Jesus. Quem é que devia liderar os apóstolos numa eventual ausência de Jesus? Eles nem sabiam que Jesus ia ser crucificado. É igual aqueles herdeiros que brigam pela herança antes do pai morrer, do pai da mãe morrer, já estão brigando pelas propriedades. Já estão entrando na justiça para saber quem é que vai ficar com tal coisa. Gente, os pais nem morreram, estão nem doentes. A pessoa não está nem doente, mas já tem lá os filhos lá brigando pela herança. A pessoa não tem nem perspectiva de morrer, mas já está lá o urubu voando, já esperando virar carniça para atacar. Notem bem, esses apóstolos estavam andando com Jesus e ainda assim tinha-se ali os problemas de relacionamento que Jesus conseguia contornar muito bem com a habilidade que ele sempre teve. Então conviver é uma arte difícil, gente.
É uma arte complicada. Mas quando nós seguimos os exemplos de Jesus, ou tentamos pelo menos, e a gente vai olhar nos evangelhos, como que Jesus fazia com cada um deles, como que Jesus trabalhava com essas pessoas, de que maneira Jesus conseguia tirar o melhor de cada um. Tem um livro, que eu agora não me recordo o autor, me desculpe, mas o nome eu recordo, já é alguma coisa. Quem quiser ler é só procurar pelo nome. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É fantástico, gente, o livro. E mostra, à luz da psicologia, as técnicas que Jesus utilizava para conseguir curar as feridas emocionais daquelas pessoas que caminhavam com ele. Vai mostrando como Jesus trabalhava bem na mente de cada um. Como que Jesus conseguia tocar a cada um. As sessões de terapia coletiva que Jesus fazia o tempo inteiro, mostrando para cada um qual era a sua dificuldade, de que maneira eles podiam melhorar. O caso da mulher adulta é um caso como esse. Uma série de pessoas ali, querendo condenar uma mulher à morte, apedrejada. E Jesus começa a escrever na areia uma série de palavras. Começa a escrever na areia, na verdade, as características de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Aqueles defeitos, aqueles vícios de caráter que aquelas pessoas carregavam consigo e que não tinham nem coragem de mostrar, mas estavam ali. E elas agiam assim no dia a dia. Mas colocavam uma máscara de bons moços, uma máscara de boa vontade, uma máscara de bondade. E ele começa a escrever ali: ladrão, adúltero, mentiroso, cruel, covarde, um monte de coisa. E lógico, aquelas pessoas, ao verem aquelas palavras escritas ali, elas são um susto, um choque. Peraí, mas ele está falando de mim. Como é que ele sabe que eu sou isso? Como é que ele adivinhou que eu faço essa coisa? Mas eu não contei para ninguém. Imagina, gente, o desespero estampado no rosto de cada uma daquelas pessoas ali, porque elas estavam sendo descobertas. E no fim, veio um choque de realidade ainda maior com a frase: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém fica. Porque Jesus, com essa simples atitude, que agora, analisando aqui, parece ser uma atitude tão simples, consegue tocar profundamente no mais íntimo de cada uma daquelas pessoas ali. Ele consegue modificar profundamente as ideias daquelas pessoas ali naquele momento. Consegue modificar profundamente as atitudes que aquelas pessoas iam tomar ali naquele momento, que era assassinar aquela mulher, apedrejar. O que Jesus faz com Simão Pedro? Jesus, depois de todo o seu período, sua crucificação, passou na terra, ficou aqui 40 dias com os apóstolos, chega o dia de Jesus retornar ao plano espiritual. Ele ia voltar ao plano espiritual. Não estaria mais no plano físico como estava naquele momento. E ele chama Pedro. Pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde a Jesus: Senhor, eu te amo mais do que tudo. Daria minha vida por ti. Então, apacenta as minhas ovelhas. Passa-se alguns instantes e Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro, que não era uma pessoa muito paciente, tinha uma certa impaciência, Senhor, já disse que eu te amo. Já disse que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, daria minha vida por ti, Senhor. Já devia estar pensando: mas que chato, está perguntando de novo. Passa-se alguns instantes e Jesus de novo, gente, olha como era repetitivo. Pedro, tu me amas? E Pedro já nervoso, triste até: nossa, mas Jesus está duvidando de mim. Minha palavra não basta para ele. Senhor, já te repeti, tu sabes que eu te amo mais do que tudo. A minha vida é tua, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Gente, Jesus fazer essa pergunta para Pedro 3 vezes não é aleatório, não é à toa, não é sem sentido. Nós não conseguimos conceber Jesus, esse ser maravilhoso, fazendo qualquer coisa aleatória e sem sentido. Tudo tinha um motivo, tudo tinha um porquê.
Se nós voltarmos um pouco no Evangelho, na noite em que Jesus foi preso e foi julgado e condenado depois a ser levado até Pôncio Pilatos, para que lá Pilatos pudesse condená-lo à morte, nós vamos nos lembrar da passagem de Pedro no pátio do tribunal, do Sinédrio, e ali algumas pessoas reconhecem Pedro como um seguidor de Jesus e falam: mas tu não és o seguidor de Jesus, tu não caminhava com ele? E Pedro: eu não, eu não conheço esse homem, eu não sei quem é. Daqui a pouco outra pessoa: não, é sim, você caminhava com Jesus, você andava com ele, comia com ele. E Pedro: não, você está enganado, não sou eu não sei quem é. Daqui a pouco uma mulher vira: como que não? Eu te vi caminhando com ele várias vezes, conversando com ele em intimidade. E aí Pedro vira: aí, você está louca, mulher? Você nunca me viu com ele, não sou eu. E de repente o galo canta. E Pedro se lembra de Jesus falando para ele: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aconteceu exatamente como Jesus havia previsto, exatamente como Jesus havia dito. Portanto, Jesus, ao perguntar a Pedro 3 vezes se ele o amava, era uma ferramenta psicológica. Ao afirmar Pedro por 3 vezes que amava a Jesus verdadeiramente, ele estava anulando na sua mente as 3 vezes em que ele havia negado a Jesus. É uma ferramenta puramente psicológica, gente, de anular aquela negação que ele havia feito, anular aquela afirmativa, porque a alma de Pedro ainda se corroía de culpa e de remorso, porque na hora derradeira, na hora extrema, ele não havia conseguido afirmar a Jesus, e isso estava consumindo. Então Jesus usa desse mecanismo para com Pedro. Então ele anula todo aquele efeito de culpa e de remorso que Jesus tinha com ele, que Pedro, tinha com ele. E a partir daquele momento Pedro se sente preparado para cumprir a missão que ele cumpriu depois, para ser aquele grande apóstolo, aquele grande homem que ele foi depois. Então notem bem que quando nós nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós, resumir isso a um dia em que ele foi crucificado, repito para vocês o que eu já disse antes, eu acho um pouco mórbido eu comemorar que alguém foi pregado numa cruz. Nunca foi uma data que me agradou muito, mesmo na época em que eu era católico, e bastante católico, essa data sempre me incomodou, porque eu estou comemorando e relembrando um dia de tristeza, um dia de tortura, um dia de injustiça, um dia de dor, mas que só Jesus, no alto da sua capacidade, no alto da sua grandeza espiritual, consegue transformar num dia de glória, num dia de exemplo, num dia de perdão, num dia de renovação de atitudes, num dia de reflexão, para nos ensinarmos a ser pessoas melhores do que somos. Jesus, gente, estava lá, preso na cruz, já havia sido açoitado, haviam colocado uma coroa de espinhos nele. Jesus havia pedido água porque estava com sede, e a ele lhe deram uma esponja banhada em vinagre, escarnecendo dele. O sangue já tinha se esvaído aos montes do seu corpo. Provavelmente ele já estava sofrendo já os delírios que sofre todo aquele que tem já uma perda de sangue muito grande, todas as dificuldades daquele momento, e ele está pregado entre 2 homens. 2 homens estão ali pregados entre eles, 2 ladrões, 2 pessoas que haviam cometido crimes verdadeiramente e estavam sendo condenadas pelos crimes que haviam cometido, e um deles começa a escarnecer de Jesus. Tu não és o Filho de Deus? Então desce da cruz, tu, e salva-nos também. Se tu és o Filho de Deus, tu consegues se salvar e nos salvar. Veja bem como existem pessoas cretinas no mundo, como nós somos cretinos muitas vezes nesse mundo. Ele estava ali, sofrendo as mesmas coisas que o outro, mas ainda assim
O pouco de força que ele tinha, ele usava para tentar humilhar, para escarnecer, para ridicularizar aquela outra pessoa. E quantas vezes nós agimos assim na nossa vida? Está todo mundo no mesmo barco, o barco está naufragando. E em vez de a gente tentar usar o pouco de força que ainda temos para não morrer afogado, não, a gente quer humilhar o comandante do navio. É assim que nós fazemos muitas vezes. E assim aquele homem fazia com Jesus, zombava dele. Ele estava no mesmo barco que Jesus. Foi o único momento em que ele esteve em pé de igualdade com Jesus, sofrendo as mesmas coisas que ele. E Jesus nada responde. Se é um de nós, a gente vai virar a cabeça para o lado e xingar de volta. Eu estou morrendo mesmo, dane-se. Eu não vou ficar por baixo. Mas Jesus nada responde. Porque é mais uma lição que nós podemos tirar do amor. É isso que o amor também faz. Não responde a calúnias. Não alimenta contendas. É isso que o amor também faz. Fica surdo às palavras negativas. Mas por outro lado, tinha outro homem que tinha pouca energia também, vital naquele momento. E esse outro homem resolveu usar a pouca energia que tinha para fazer algo de bom. E manda o outro calar a boca. Cala-te, insensato. Nós estamos aqui pagando pelo crime que cometemos. Mas esse homem é um justo. Ele nada fez que merecesse estar aqui. E olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em seu reino. São palavras singelas, gente. Ele não pediu para Jesus salvá-lo. Ele não pediu para Jesus: Jesus, me leva com você para onde você estiver. Jesus me abençoa, nada disso. Ele pediu uma simples lembrança. É o que ele queria. Era a transformação real na vida daquele homem acontecendo. Ele aproveitou. Ele teve um momento ao lado de Jesus. Ele teve uma oportunidade ao lado do Mestre Jesus. É o que ele precisava, gente. Uma oportunidade de estar ao lado de Jesus. E ele a teve. Na pior hora possível para qualquer um de nós. Mas para ele transformou aquele momento de dor, de sofrimento, no momento mais glorioso e sublime da sua vida. Porque ele teve a oportunidade, ele soube aproveitar essa oportunidade. E Jesus olha para ele e diz: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. São palavras fortes de Jesus para alguém que estava se renovando naquele momento, passando por uma transformação real. Para alguém que teve uma oportunidade, soube aproveitar a oportunidade. E quantas vezes nós temos oportunidade de encontrarmos com Jesus e não aproveitamos? Não aproveitamos as oportunidades que temos, porque a nossa mente está tão envolvida de uma série de outras dificuldades, de uma série de outros problemas. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tantas situações na minha vida, tomando conta da minha mente, que eu não paro para perceber que aquele é o momento do encontro com o Senhor. Aí eu não aproveito, e aí eu deixo passar. Estou falando de dois homens que estavam crucificados ao lado de Jesus. Os dois tiveram a mesma oportunidade, gente. Foram dadas oportunidades iguais para aqueles dois homens. Um soube aproveitar, o outro não soube, o outro não quis aproveitar. Um soube dizer as palavras certas no momento certo, o outro não. Então a nossa vida é tudo uma questão de ponto de vista e perspectiva. Na situação difícil que eu estou passando hoje, no momento complicado que eu estou vivendo agora, como é que eu passo por esse momento? De que maneira eu passo por essa dificuldade? Eu sou aquele que blasfema, que reclama, que calunia, que se irrita, que faz drama, que chora, que se acha o mais injustiçado dos homens? Por que Deus me abandonou? Cadê Jesus que falou tanto? Será que eu sou essa pessoa?
Ou será que eu já tenho condições de ser aquele que olha para a dificuldade, que olha para o desafio, que olha para o obstáculo e fala assim, você até pode ser grande. Nesse momento aqui eu estou olhando para você e eu estou com medo danado, que é normal, gente, é natural que tenhamos medo diante das dificuldades. Eu estou com medo. Aquele homem que estava ao lado de Jesus, eu tenho certeza, ele estava morrendo de dor, ele estava com medo. Ele não sabia o que seria dele. Mas será que apesar desse medo, a gente olha e fala, eu estou com medo, mas eu vou aproveitar essa oportunidade aqui. Eu vou vencer esse desafio. Eu vou transpor essa barreira. Eu vou conseguir caminhar. Eu vou aceitar a mão que Jesus me estende aqui agora, nesse momento. Porque Ele sempre estende a mão para nós. Eu vou aceitar a mão que me é estendida por Jesus aqui nesse momento. Para que eu possa sair ainda melhor, mais forte dessa dificuldade que eu tenho. Quantas e quantas vezes nós perdemos essas oportunidades, esse encontro com Jesus? E digo mais, até quando nós continuaremos perdendo essas oportunidades dos encontros com Jesus? Até quando eu vou ter que ficar esperando o momento miraculoso? Todo mundo quer ser Paulo de Tarso às portas de Damasco. Jesus aparecer para mim numa luz fulgurante e perguntar, por que você está me perseguindo, meu filho? Eu só quero te ajudar. Todo mundo espera isso. É o momento miraculoso do encontro. Será que nós estaríamos preparados para ter esse momento? Como seria a nossa reação se Jesus aparecesse para nós aqui agora? Se materializasse aqui, agora, nesse momento. Será que nós estaríamos preparados para isso, para esse encontro? Como é que está a nossa mente? Como é que está o nosso interior? Esse é o momento de encontro que se dá de uma maneira, às vezes, muito sutil, justamente pelo nosso pouco preparo. Ele precisa ser sutil. Porque se ele fosse tão direto assim, nós não conseguiríamos suportar. Nós não conseguiríamos alcançar esse momento. Repito o exemplo da crucificação de Jesus. Haviam duas pessoas ali, tiveram o mesmo encontro com Jesus, é a mesma condição, é a mesma situação. Duas reações totalmente diferentes. Porque um estava preparado para encontrar com Jesus. Por mais que ele tivesse cometido equívocos na sua vida, por mais que ele tivesse cometido crimes, como o outro também havia cometido, mas o seu íntimo, ele entendia quem era Jesus. No seu íntimo ele entendia o papel daquele homem que era só amor e que estava injustamente ali crucificado. Ele sabia que ele merecia passar pelo que ele estava passando. E o outro, totalmente despreparado para o encontro com Jesus. Provavelmente ele se achava injustiçado, achava que não deveria estar ali, achava que não tinha feito nada demais para estar ali. Achava que Deus o havia abandonado, como nós achamos muitas vezes. E nós cometemos equívocos, cometemos desatinos na nossa vida e continuamos nos achando injustiçados. E continuamos achando que Deus nos abandonou. Quando na verdade Deus está sempre conosco, em todos os momentos. E Jesus então, esse não nos desampara nunca. Esse nunca sai de perto de nós. O momento do encontro com Jesus, ele é constante, ele é diário. Todos os dias nós podemos ter encontros com Jesus. Todos os dias nós podemos olhar os seus ensinamentos, olhar os seus exemplos e buscarmos essa compreensão para as nossas vidas. Aproveitemos então esses momentos de encontro. Aproveitemos as oportunidades que temos. Nessa noite de hoje, aqui estamos. É uma oportunidade de encontro. Nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos vir para cá. Nós escolhemos participar desse momento. Eu escolhi estar aqui. Ninguém me obrigou a estar aqui. Vocês escolheram estar aqui também. E isso é fantástico, gente. Como foi dito no início, Jorge me ligou quarta-feira pedindo para estar aqui. Eu podia dar para ele qualquer motivo para não estar aqui e ele ia entender. Ele entendeu, eu podia falar que já tinha um outro compromisso, e eu acho que ficou muito em cima da hora, agora não dá. E ele não ia ficar chateado comigo, porque realmente ele entendia que me ligou em cima da hora. Mas se eu posso estar aqui, por que não estar? Se vocês têm condições de estar aqui, por que não estar?
Agora, muito mais importante do que estar aqui é a maneira como se está aqui. É aproveitar cada momento que nós passamos aqui. É fazer com que essa seja hoje a noite mais especial das nossas vidas. E a próxima vez que nós viermos aqui será a noite mais especial das nossas vidas. E na outra será ainda mais especial. E assim nós vamos criando uma série de noites especiais para nós, de momentos fantásticos para nós. É para isso que nós estamos aqui, para viver uma vida fantástica, gente. Para viver uma vida plena, uma vida sublime, da maneira que nós pudermos. É para isso que nós estamos aqui. Bom, o relógio, eu achei que estava errado, porque eu só estou falando há 10 minutos, mas já passou 1 hora. Isso não pode. Já são 8h30. É uma pena. Já acabou. Eu fico triste com isso, mas tudo bem. O relógio está errado. Está passando muito rápido. O pior é que o magnetismo do lugar também faz o meu passar rápido demais. Então, para encerrar nessa noite, eu gostaria muito de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, por nos ter criado, por nos dar a chance de evoluir e de aprender todos os dias. A Jesus pelos ensinamentos de sempre, por ser esse modelo e guia para as nossas vidas, esse amigo de todas as horas, que nunca nos desampara. A espiritualidade maior, pela coordenação e condução dos trabalhos dessa noite. Sem a espiritualidade nada disso é possível, nada disso acontece, não adianta. A direção da casa pelo convite, muito obrigado. Sempre que eu puder estarei disponível para atendê-los. Muito obrigado pela confiança no convite. E a cada um de vocês que escolheu estar aqui nessa noite comigo, gente. Muito obrigado mesmo. Vocês muito me honram com a presença de vocês. E eu espero ter honrado vocês também nessa noite, estando aqui e dividindo um pouco da minha vida com vocês. Que assim seja, graças a Deus.